se fosse um julgamento honesto, um julgamento de verdade, é claro que o ministro não teria feito o que fez. Vejam bem, a Revista Oeste traz para nós a seguinte matéria: Moraes intima apenas testemunhas de acusação nos processos de 8 de janeiro. A medida obriga os advogados dos réus a se arcarem com a convocação de depoentes para a defesa. Não precisa de ataque, gente. Obviamente que não precisa de ataque. E nem muito menos de defesas, de testemunhas da defesa, da acusação. Não precisa. Acusado o quê que vai essa testemunha? E cadê essa testemunha? Não existe testemunha. Fato que não existe. Obviamente que não existe testemunhas. E o senhor Moraes, ele intima apenas as testemunhas de acusação nos processos de 8 de janeiro. Então, tá na cara que o processo é mentiroso, que o processo é ilegal e que o processo não tem validade alguma, pois o ministro não obriga as testemunhas de acusação a vir acusar os malfeitores. Mas, infelizmente, para o Alexandre não existe testemunha. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal adotou uma prática nos casos relacionados aos atos do 8 de janeiro, a intimação apenas das testemunhas de acusação. Isso impõe às defesas a responsabilidade de levar suas testemunhas à audiência dos tribunais. Muito bem, as testemunhas de defesa estão lá. E da acusação? Que os advogados têm que ver, ouvir a acusação. Cadê as testemunhas de acusação, senhor Alexandre? Não existe. Continua, então, a Revista Oeste. Essa medida tem gerado preocupação entre advogados dos acusados pela Procuradoria-Geral da República de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado depois da eleição do Lula em 2022. Suposta tentativa de golpe. Isso que eu acho impressionante. Um homem de notável saber jurídico não sabia distinguir o que é fato, o que é boato. Um homem desse não está mesmo preparado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, 11, o STF abriu a ação penal contra o núcleo central da suposta, segunda vez, trama golpista, diante da publicação do acordão da primeira turma que aceitou a denúncia da PGR. Entre os réus estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Nunca ninguém viu, mas nunca ninguém viu a PGR presente no julgamento igual esse teve presente. Por isso, ele também está sendo processado nos Estados Unidos. O presidente da PGR. Senhor. Bom, continuamos. A mulher, ela
fez um pronunciamento, tá? Da seguinte forma: olha, prestem bem atenção. Eu tenho 51 anos, sou ré primária, mãe de 2 filhos e avó de 2 netinhas de 2 aninhos. Eu trabalho num restaurante em Joinville e preciso de ajuda. O STF está me julgando e o ministro relator, doutor Alexandre de Moraes, deu um voto para que eu fique presa por 17 anos. E sabe o que ele fez? Acho que foi na segunda-feira, se eu não estiver muito enganado. Ele soltou o assassino de Marielle. Com tornozeleira, fica em casa. Você sofre do coração de ficar em casa. E essa avó, que além de ter 2 filhos, ainda tem os netinhos de 2 anos. Ela trabalha no restaurante Joinville e ela precisa de ajuda, porque o senhor Alexandre de Moraes deu um voto para que ela fique presa por 17 anos. Passou de todas as covardias. A abertura da ação marca o início da fase de instrução processual, que inclui o depoimento de testemunhas, tanto da acusação, que não tem, quanto da defesa, segundo relatos ao jornal Folha de São Paulo. 5 advogados afirmaram que a falta de intimação oficial pode inviabilizar depoimentos fundamentais para os acusados. Veja bem, 3 ministros do Supremo que falaram sobre condições de anonimato afirmaram à Folha que, embora os procedimentos não sejam mais comum, é um motivo variado contra a defesa que tenha de arrastar o processo por longos períodos. Moraes faz tratamento desigual. Isso diz o defensor da União. A Defensoria Pública da União questionou o método adotado por Moraes em um processo de uma ré pelos atos de 8 de janeiro e pediu mudança no procedimento. Pensa bem, gente, tem-se de fato um tratamento desigual entre acusações e defesa, uma vez que a exigência da apresentação de testemunhas vem pesando sobre as defesas em geral, mesmo quando indicam servidores públicos para serem inquiridos, disse o defensor Gustavo Zoeter da Silva ao Supremo Tribunal Federal. Só na cabeça de um jumento para poder imaginar uma coisa dessa. Eu sou Alvarenga, esse é o Viva Notícia. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.